O presidente Getúlio Vargas sofreu e denunciou pressões externas contra a política econômica e contra a política externa que ele desenvolvia. O senhor, como primeiro-ministro, além de resolver a questão da base de Fernando de Noronha, teve que também renegociar a dívida externa. Que tipo de pressões políticas o senhor sofreu e que tipo de pressões políticas o senhor acha que o Brasil está sofrendo hoje, nesta renegociação? Bem, naquela ocasião, o volume da dívida externa representava talvez 0,2% do volume da dívida externa de hoje. Quando eu cheguei ao Ministério, no meu governo parlamentarista, nós não devíamos nem 6 bilhões de dólares de dívida externa. Hoje nós estamos devendo a importância astronômica de quase 100 bilhões de dólares. Não é que o quadro era bastante diferente. Mas as negociações que nós levamos a efeito, inclusive uma reforma cambial, que passou despercebida, todas elas foram renegociadas com o Fundo Monetário Internacional, num clima da maior elevação. Nunca negamos ao fundo aquilo que o fundo tinha o direito como grande órgão de orientação da finança internacional. Mas nunca permitimos realmente que nos fosse imposta qualquer vexame ou qualquer situação vexatória. Mas foi necessário mexer no câmbio, até de uma maneira muito sutil, como o senhor está revelando. Sutil. Mas foi necessário mexer também nos salários? Não, a nossa política salarial nunca deu problemas. Nós tivemos, durante a vigência do nosso sistema parlamentar, 48 conflitos salariais. Desses, 46 foram resolvidos em clima de entendimento entre patrões e empregados, com a supervisão do Ministério do Trabalho. E apenas 2 foram à Justiça do Trabalho, e na Justiça do Trabalho foram homologadas as propostas de entendimento. Isso se deve, e eu devo prestar a esse meu colega e companheiro de lutas políticas e até correligionário de partido, governador Franco Montoro, que era, na ocasião, ministro do Trabalho, e que foi realmente de uma dedicação inexcedível no encaminhar, no coordenar e no encontrar, durante o nosso governo, esse clima que nós poderíamos chamar de paz social. Comparando a renegociação daquela época de agora, você acha que a soberania nacional hoje está mantida? Eu não vejo assim esse perigo de soberania nacional. Eu acho que o nosso crédito financeiro está profundamente abalado. Mas o problema da soberania é mais profundo. Bernardo. Governador, o senhor acha que um presidente eleito ou um presidente saído do consenso, ele terá condições de alterar as formas de tratamento da dívida externa brasileira? Quanto mais forte politicamente for o presidente, mais autoridade ele terá para enfrentar o problema da dívida externa. O senhor acha que é fundamental para o êxito de uma negociação de amplitude no acerto de nossos compromissos financeiros internacionais que o presidente tenha uma sólida base política interna? De que forma o senhor acha que deve ser alterado o tratamento dessa dívida externa brasileira? Bem, nós estamos devendo perto de 100 bilhões de dólares. Nós estamos pagando de juros, só de juros, mais da metade do que exportamos. Nós ainda temos em nossa balança de pagamentos um déficit que esse ano deve ir de 6 a 8 bilhões de dólares, a despeito de terminarmos a nossa balança comercial com superávites que deve exceder de pouco 6 bilhões de dólares. Isso significa que dentro desse quadro não há solução dentro dos esquemas financeiros tradicionais para o resgate de nossa dívida externa. Então, o que é necessário é que haja realmente um prazo de carência, haja mais do que isso, um escalonamento a longo prazo dessa nossa dívida, e assim nós possamos retomar o processo de desenvolvimento interno e honrarmos o nosso compromisso. Isso de dizer que o Brasil não é um país sério é uma infâmia que se atira sobre a nossa reputação internacional. Não existe país mais sério no mundo do que o Brasil. Pelo contrário, nós temos sido vítimas de terríveis calotes internacionais. Quando foi da guerra de 1918, todos se lembram ainda, vocês são mais novos, mas os mais jovens se lembram, o que foi o calote dos marcos alemães impingidos no Brasil. Quando foi no fim da última guerra, o que nós tivemos que suportar de ferros velhos para atender a imposições da Inglaterra e a imposições da França para resgatar as suas dívidas contraídas com o Brasil num esforço de guerra, é também do conhecimento de todos. Nós podíamos citar inúmeros outros casos em que muitas vezes o Brasil foi obrigado a pagar 2 vezes indenizações. É o caso aqui do nosso Banco Hipotecário e Agrícola Brasileiro, que teve uma indenização em termos de cruzeiros, avaliada e determinada pela Justiça Nacional, e que, no entanto,
as autoridades francesas, em determinado momento, nos impuseram a renegociar realmente o que já estava pago para nos impor um ressarcimento muito maior do que o justamente devido pela indenização. Inclusive a questão das polonesas, né, governador? A Polonesa já é um país socialista. Nós, se erramos porque não fomos inadvertidos e não tivemos a previsão necessária para operar com um país socialista com a segurança que se impunha. Não é de hoje que o Brasil financia a economia dos países socialistas, porque nós somos no balanço comercial com essas nações, nós somos sempre credores. Nós vamos voltar na questão da política com essa pergunta que eu sei que o Zé Augusto quer fazer, porque ele já me contou, mas daqui a 1 minuto, depois dos comerciais. Até já.